Olá pessoal, mais um vídeo e hoje vamos falar sobre força e leis de Newton. Então, dando continuidade, primeiro slide, definição que vem a ser força, tá? Então, força é um vetor, então assim como todo vetor é a quantidade que possui direção, sentido e o tamanho, tá? Que ou você pode também chamar de módulo. Então, vamos lá, pessoal, representação geométrica. Então, anteriormente eu falei sobre vetores. Lá eu apresentei a representação geométrica e depois a matemática, tá? Então, a representação geométrica é isso. É representado por uma flecha. Então, vamos supor que nosso vetor tem a direção, tá? Vamos supor que aqui, ó, essa linha aqui representa a linha de ação da força e a força está nessa linha de ação aqui, ó. Então, tá aqui a força. Então, essa que seria a direção, tá? Da força, é isso. E o sentido? O sentido da força ele é indicado por uma seta, tá? Então, o sentido da força, que é um vetor, é indicado por uma seta. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei uma seta apontando para cima, tá? Ou eu poderia ter colocado apontando para baixo. Então, nessa situação aqui, ela aponta para cima. Então, tá aqui nossa flecha já completa, tá? E, por último, é isso, direção, sentido e o tamanho. Que o tamanho, que é exatamente esse comprimento aqui da força, tá? Que também aqui é chamado de módulo. Módulo, magnitude, tá? E assim por diante. E é que eu estou chamando de tamanho, estou abreviando. Então, essa é a representação geométrica da força, que é um vetor. Então, a unidade de força. No sistema internacional, pessoal, a unidade de força é o Newton, tá? Então, vou estar abreviando aqui força, ao invés de escrever Newton, a gente abrevia, escreve apenas N maiúsculo, tá? Então, é algo assim. Então, Newton, em termos também das unidades elementares, é massa vezes metro por segundo ao quadrado. Então, Newton é quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui é a unidade de massa e aqui é a unidade de aceleração. Tá? Então, exemplo, 42,8 N. Tá? Então, aqui quer dizer 42,8 Newton. Ou eu poderia também escrever assim, F de 1 e rotular, tá? Seria a força 1, por exemplo. A força 1 é igual a 100 newton. Então, pessoal, dessa maneira aqui, que eu estou representando, eu posso representar, nesse caso aqui, ó, o tamanho da força, tá? Só o módulo dela, tamanho, né? 42,8 é o tamanho e 100 newton, estou representando também pelo tamanho. Então, vocês observem que aqui não faz menção nenhuma, né? A direção nem a sentido, tá? Porque eu só assumo, atribuo direção e sentido quando eu adoto um sistema de coordenadas, tá? Então, vamos lá, definido. Significado tá, e tipo de força. Então, força no sentido mais amplo pode ser considerado como sendo puxão ou empurrão. Então, veja, vamos ver que tanto puxão como empurrão tem o mesmo efeito, tá? Então, imagina só que eu tenho aqui um bloco e nesse bloco aqui tem essa força, tá? Essa força aqui vai estar puxando esse bloco para a direita. Então, o bloco vai tender a se mover na direção da força, tá? Mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui é um puxão, a força está puxando. Ou eu poderia ter dado um empurrão. Então, aqui está o bloco e essa força aqui vai empurrar o bloco para a direita, tá vendo? Então, o mais importante aqui, ó, é a representação da força, a direção e o seu sentido, tá? Então, não importa se ela está puxando ou empurrando, o efeito é o mesmo. Então, pode ser um puxão ou empurrão. E veja, pessoal, força pode ser também, tá? De ação à distância. É aquela força que não existe nada entre um objeto e outro, mas ela existe. Como, por exemplo, é a força gravitacional, que é a força peso. Tá? Também existe a força elétrica e a força magnética, que são as forças que atuam a longa distância, tá? Sem nenhum meio físico entre os corpos. É o caso da força peso, né? Força gravitacional, que é aqui você tem o planeta Terra, e aqui você tem um bloco. Então, quando você pega um bloquinho, um corpinho de massa N, e solta ele, ele cai. Ele cai devido ao puxão que a Terra dá, tá? Devido à atração da Terra. Massa atrai massa. Então, a tendência desse objeto aqui é cair, tá? Então, ele cai devido ao puxão que a Terra dá. Então, complementando aqui o exemplo de força de ação à distância,
Está aqui a força-peso, que é a força gravitacional, a força elétrica também, tá? Então você tem agora aqui cargas carregadas, tá? Vamos supor que a carga tem o mesmo sinal, positivo e positivo. Então o mesmo sinal, ela se repele. Então essa partícula aqui carregada vai sentir uma repulsão, tá? Uma com a outra. Então aqui é um exemplo de força elétrica. Então força elétrica associada com carga e força gravitacional é associado com massa. No caso da força gravitacional, eu só posso ter atração, já a força elétrica eu posso ter atração ou posso ter repulsão. Tá? Mas o mais interessante é isso, pessoal. Chamar a atenção então essas forças aqui existem, só que não existe nada, né? Ligando uma coisa com a outra. Não existe um cordão, não existe um barbante, nada ligando, né? Repelindo ou puxando. Só chamada força de ação à distância. Então, e por último, pessoal, as forças de contato físico, como por exemplo, a reação normal, vamos ver depois, tá? Uma por uma, a força de atrito e assim por diante. Então, força normal, ó, você tem aqui uma superfície, aí você coloca um bloco em contato com essa superfície, esse bloco aqui vai sentir ainda a força-peso, puxando ele para baixo, tá? Vamos ver depois em detalhe essa força-peso. E também agora vai existir essa força normal, empurrando ele para cima, que é devido ao contato com esse corpo, com essa superfície. Então, só para citar um exemplo de força de contato. Então, aqui, ó, força normal é uma força de contato físico, tá? Aqui não, aqui é devido ao puxão que a Terra dá, tá? Aqui não tem nada a ver a força-peso, não tem nada a ver com a superfície. A superfície está aqui, força normal. Então, vamos ver depois em detalhe tá, essas forças. Então, pessoal, o que vem aqui, o que vem a ser o significado de uma força, tá? Então, força são vários tipos de força, como eu falei aqui, ó. Força de contato, eu vou focar aqui a atenção em força de contato, por exemplo. Força de tração. Vamos supor, quando você pendura um objeto pelo teto, tá? Então, seria a representação algo assim, ó. Você tem aqui um bloco, tá? Esse bloco aqui está pendurado por essa corda aqui e está ligado ao teto. Então, esse bloco aqui está em equilíbrio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu quero representar que depois vamos ver bem mais adiante, tá? Como é que eu posso representar, calcular, né, essas forças. Então, o corpo isolado é você pegar o corpo e isolar ele. E em seguida colocar sobre ele as forças externas. Que nesse caso aqui é força-peso, puxando ele para baixo, e a tração no cabo, que vai estar puxando ele para cima, tá? Porque se só tem essa força aqui, ó, força-peso, a tendência dele é cair. Se nesse caso você está olhando o objeto e ele está parado, é porque deve ter uma força, outra, quer dizer, deve existir outra força anulando essa, tá? Que nesse caso aqui é a força do cabo, que eu vou chamar a força de tração. Vamos ver depois em detalhe a força de tração, tá? E outro exemplo, tá? Força normal. Força normal é você pegar um objeto, tá? Aqui é a superfície e colocar um objeto sobre uma superfície. Então, nessa situação aqui, ó, essa superfície vai exercer uma reação normal sobre o corpo. Então, desenhar, para eu ver essa reação normal, eu tenho que isolar o corpo, tá? Que lá eu vou chamar de diagrama de corpo livre. Então, eu vou pegar o corpo, vou colocar ele aqui, ó, isolado de tudo e de todos, e agora eu vou colocar as forças que atuam nesse corpo aqui. E essas forças, pessoal, são as forças externas. Então, aqui eu vou ter, se o corpo tem massa, vai existir a força-peso. Ela sempre vai existir, puxando ele para baixo, tá? Então, a força-peso é devido ao puxão que a Terra dá, ou devido à atração gravitacional do corpo M com o planeta Terra. E agora eu vou colocar essa força de contato físico com a superfície, que eu vou chamar de N, de reação normal. Tá? Então, veja que lá atrás eu chamei de F de N. Aqui estou chamando só de N, de normal, tá? Então, vamos ver depois em detalhe essa reação normal. Então, o corpo isolado está aí, pessoal, uma situação. Aí veja, quando aparecer uma força inclinada em relação ao eixo X e ao eixo Y, a gente vai ter que decompor essa força, tá? Então, vamos lá. Quando aparecer uma força inclinada em relação ao eixo X e ao eixo Y, essa força deve ser decomposta nesses eixos. Ou seja, é projetar a força, tá? Projetar essa força no eixo X e no eixo Y. Então, essa força projetada, que é a decomposição, a gente chama de componentes da força, tá? Que pode ser a componente X ou a componente Y. Então, aqui é a projeção da força no eixo X e aqui é a projeção da força no eixo Y.
Então a situação é a seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, primeiramente eu devo escolher um referencial, que nesse caso eu escolhi esse referencial aqui, ó, onde no eixo X tá na horizontal, tá? E o sentido positivo é para a direita, e o eixo Y está na vertical, e o sentido positivo é para cima. Então a gente vai usar também relação de seno e cosseno para um triângulo retângulo, quando eu precisar calcular o tamanho, tá, das componentes, o tamanho, f de x e f de y. Não é? Então vamos lá, como é que a gente projeta essas forças. Vamos supor que eu tenho aqui uma força que está inclinada em relação a esse eixo x, não é? Em relação a esse eixo y aqui, ó. Está aqui a força, tá? Então vou agora analisar essa força a partir desse referencial que eu acabei de escolher. Referencial eu escolho, tá? Então eu escolhi esse daqui. Então, pessoal, a regra é bem simplesinha. Aqui eu repeti, tá, o referencial XY, só desenhei ele um pouco maior. Então, a situação é, assumindo que essa força aqui, ó, possui essa inclinação em relação ao eixo X, que eu vou chamar de inclinação θ, o ângulo θ, então, calcular quanto é que vale essa projeção aqui da força no eixo X, que é esse daqui, ó, essa projeção aqui, tá, que eu estou chamando de F subíndice X. Então, esse f de x é a projeção da força no eixo x. Então, vocês observem a seta, para onde é que ela aponta, tá? Já que a força, a seta da força-mãe é essa daqui, ó, a seta da força no eixo x deve apontar para a esquerda, porque ela está presa, tá? Essa daqui está presa no eixo x. Ou ela aponta para a esquerda, ou ela aponta para a direita. Então, a situação que você tem para acompanhar a seta da força-mãe é apontar para a esquerda, tá? Cuidado com isso. O sentido vai ser importante para a gente depois definir o sinal. E agora eu vou pegar essa força aqui e vou projetar ela no eixo Y, que é essa projeção aqui, ó. Então essa projeção aqui, ela vai estar apontada para cima, tá? Eu vou chamar essa projeção de f de y. Então aqui a componente y da força F, ou seja, a projeção da força no eixo y. E, de novo, a seta aponta para cima, porque é o único jeito de você acompanhar essa seta aqui, ó. É colocar a seta apontando para cima, tá? Então, esse sentido aqui vai ser importante para mim, para depois colocar o sinal na mão, ou positivo ou negativo, dessa projeção aqui, dessa componente. Então, tá aí, pessoal, vou ter que fazer isso, tá? Então, esse aqui seria meu triângulo, ó, de força. A hipotenusa é o F, que é a força inclinada. O f de x, que são os catetos, que é o cateto, um dos catetos, né? Vai ser a projeção no eixo x. E aqui esse f de y é a projeção no eixo y. Então, θ está aqui a inclinação. Se eu conhecer esse θ aqui, eu consigo determinar o valor de f de x e f de y, usando a relação de seno e cosseno para o triângulo retângulo, tá? Então, por exemplo, seno de θ, eu já sei que é cateto oposto pela hipotenusa. E é isso que eu vou aplicar aqui, ó. Seno de θ, que esse ângulo aqui é cateto oposto, está aqui ele, pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, com essa relação aqui, ó, eu posso passar o f multiplicando e conseguir determinar, tá vendo? A componente y vale f, que é essa força aqui, vezes o seno desse ângulo aqui, ó, θ. Agora, usando a relação de cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente é f de x e a hipotenusa é o f, que é o tamanho da força. Então, com isso, ó, isolando o valor de f de x, eu vou ter que f de x é igual a f vezes o cosseno. É o que vocês podem ver aqui, tá? Então, aqui eu determinei o tamanho da projeção e depois eu devo ficar atento com o sinal, tá? Então, vamos lá como é que eu determino o sinal. Mais ou menos das componentes, tá? X e Y, da força F. Então, pessoal, para determinar o sinal, eu poderia já ter feito anteriormente, tá? Visto aquela regrinha anterior. Ou você pode ver o seguinte, ó, aqui seria outra regrinha, tá? Outra regra. Então, a gente viu anteriormente como é que eu posso determinar o sinal, que é só acompanhar determinar o sentido, né? Que é só acompanhar a flecha, a seta da força-mãe. Então, aqui eu vou mostrar outra regrinha, que é você desenhar a força dentro de um retângulo
de modo que essa força fique na diagonal do retângulo, tá? Então esse retângulo, por exemplo, ó, escolhido o referencial, ele é desenhado de modo que esse lado aqui, por exemplo, um dos lados fique paralelo com um dos eixos, tá? Então se eu manter esse lado aqui paralelo a esse eixo X, esse daqui já fica automaticamente, tá, satisfeito, paralelo ao eixo Y. Então é isso, ó, desenhar a força, tá vendo, dentro de um retângulo, de modo que a força fique na diagonal. E agora é só ver aqui, ó, esse lado aqui seria a projeção da força no eixo X, e esse outro lado aqui é a projeção da força no eixo Y, tá? Esse cateto, né? Então tá aqui a relação. E essa seta aqui, pessoal, só quero falar do sinal. Veja, a componente X, que é essa daqui, ó, ela deve acompanhar a seta da força-mãe, porque ela está presa no eixo X. Ou ela pode apontar para a direita ou para a esquerda. Se você colocar essa seta aqui apontando para a esquerda, não tem como, tá vendo? Você acompanhar a força-mãe, que é essa daqui, não tem como, né? Colocar a seta assim, ó, aqui. Então, o único sentido permitido é esse daqui, é para a direita. Então, a seta da componente X aponta para a direita e da componente Y deve apontar, ó, para cima. Então, analisando o sinal, quando você calcular esse tamanho aqui e esse pela relação de seno e cosseno, ó, eu vou colocar na mão o sinal. Então, aqui eu vou colocar positivo, porque ele aponta para a direita, e essa componente aqui, ó, que é a componente Y, já que ela aponta para cima, eu vou colocar também positivo na mão. Outro exemplo, essa força, me deparei com a força inclinada dessa forma aqui, ó. Então, de novo, eu vou analisar essa força em relação a esse referencial aqui, ó. O referencial é esse. Então, eu vou desenhar a força, de novo, dentro de um retângulo. Está aqui o retângulo, de modo que a força fique na diagonal e eu tenha um dos lados do retângulo, ó, paralelo com um dos eixos aqui, o eixo X ou o eixo Y. Se eu mantenho esse lado aqui paralelo ao eixo X, ó, o outro já fica automaticamente satisfeito, tá? Esse lado aqui já está paralelo com o eixo Y. Desenhar a força dentro de um retângulo, mantendo ela na diagonal, é só projetar. Ó. Tá vendo a seta agora da força-mãe? Então agora a projeção no eixo X é essa, tá? Que agora a seta, sempre acompanhando a seta da força-mãe. Então ela agora vai apontar para a esquerda. E a projeção no eixo Y, essa daqui, tá? Que a seta, de novo, acompanhando a seta da força-mãe, deve apontar para cima. Feito isso, calculando esse comprimento aqui e esse pela relação de seno e cosseno para um triângulo retângulo, analisando o sinal, ó, vou colocar o sinal na mão. A componente X, aqui, ó, ela vai possuir, vou colocar na mão o sinal negativo, porque ela aponta para a esquerda, e a componente Y, vou deixar positivo, tá? Como estava, porque ela aponta para cima. Então vai permanecer positivo. Porque a relação de seno e cosseno sempre vai fornecer para a gente um sinal positivo, tá? Sempre. Então cuidado. Às vezes eu preciso do sinal. Então o sinal você coloca na mão, dessa forma aqui, tá? Então aqui é a componente X e aqui é a componente Y da força inclinada. Outro exemplo. Tá aqui me deparei com a força inclinada nessa direção aqui, nesse sentido. E de novo, vou analisar essa força a partir desse referencial aqui, ó. Então ela está inclinada tanto no eixo X como no eixo Y. Vou ter que calcular aqui a componente X e a componente Y da força. E o processo é o mesmo. Desenho ela dentro de um retângulo, de modo que a força vai ficar na diagonal e projeto ela no eixo X. Está aqui a projeção no eixo X. Observe o sentido da seta, para a esquerda de novo, para acompanhar essa seta da força-mãe. E agora eu vou desenhar a projeção no eixo Y, que é essa daqui, tá? Então veja, agora para onde é que a seta aponta, para você acompanhar essa seta aqui. A projeção no eixo Y, ela só pode apontar para baixo. Então, quando eu calculo esse comprimento aqui, tá? Esse tamanho, e esse, pela relação de seno e cosseno, aí eu vou colocar o sinal na mão, a depender para onde é que a seta aponta. Nesse caso aqui, ó, a componente X, já que ela aponta para a esquerda, e o referencial quer dizer que o positivo é para a direita, então eu coloco na mão, ó, o sinal negativo. E a componente Y, que é essa daqui, ó, já que ela aponta para baixo, e eu adotei positivo para cima, então eu coloco negativo aqui.
Então está aqui a projeção em x e a projeção y. E aqui eu coloquei o sinal negativo e negativo, para indicar que ela aponta para a esquerda e aqui aponta para baixo. Outro exemplo, tá? Novamente, daí a força com essa inclinação. Vou desenhar de novo a força dentro de um retângulo. Tá, aqui eu coloco um retângulo, mantendo a força na diagonal. E vou projetar essa força aqui no eixo x, ó, que está aqui. Esse lado aqui é paralelo com esse eixo. Então está aí a força. De novo, ó, a seta acompanhando a seta da força-mãe. Para a direita. E a componente y é essa projeção aqui no eixo y, que é aqui, ó. Então, a seta acompanhando a seta da força-mãe aponta para baixo. Depois de feito, calculado esse comprimento aqui e esse comprimento aqui pela relação de seno e cosseno, aí quando eu me deparar com a força, vou colocar o sinal na mão. A componente x, vou colocar positivo, porque ela está apontando para a direita. E para a direita aqui, ó, foi que eu escolhi como sendo sentido positivo. A componente y, apontando para baixo, vou colocar o sinal negativo, porque eu adotei positivo no eixo y para cima. Então, esse meu referencial, ele me dá a direção do eixo, tá? Onde é que está o eixo? Meu eixo x está na horizontal e meu eixo y está na vertical. O sentido positivo no eixo x é para a direita e no eixo y é para cima. Então, é dessa forma, pessoal, que a gente analisa o sinal. Então, mais ou menos, eu vou colocar na mão, a depender para onde é que essa seta aponta, tá? E lembrar que esse tamanho aqui, ó, esse ou esse, né? Esse ou esse, esse ou esse, eu calculo a parte da relação de seno e cosseno. Então, vamos lá, exemplo. Então, vamos supor que eu quero calcular as componentes x e y da força que vale 50 N. E essa força está inclinada de 55 graus em relação ao eixo x, tá? Então, indique corretamente o sinal mais ou menos dessas componentes. Então, seria calcular, tá? Vocês podem ver aqui, calcular a componente x e y da força e depois indicar o sinal, se é positivo ou se é negativo das componentes. E a força é essa daqui, ó. Então, veja, pessoal, para você projetar, calcular as componentes x e y, eu preciso escolher o referencial. E lembrar, quando nada for mencionado, o referencial adotado é o padrão, tá? Que é esse daqui, ó. O eixo x está na horizontal e o sentido positivo é para a direita. E o eixo y está na vertical e o sentido positivo é para cima. Então agora é só pegar a força e aqui eu repeti para ficar melhor, tá? O eixo. Tá vendo o eixo x, que é esse, é o mesmo daqui, tá? Só para ficar melhor. Então, projeta a força no eixo x. Ou você pode imaginar assim, ó, desenhar um retângulo, tá? Tá aqui eu desenho um retângulo, a força dentro de um retângulo, de modo que ela fique na diagonal. E agora eu vou projetar. Então, essa projeção aqui no eixo x é a componente x da força. E essa projeção aqui, ó, esse comprimento aqui, é a componente y da força, que eu estou chamando aqui de f de y. Fica atento ao sinal, o sentido da seta. Aqui ela aponta para a esquerda e essa projeção aqui y aponta para cima, para acompanhar a seta da força-mãe, que é essa daqui, tá vendo? Então, para determinar quanto é que vale isso e quanto é que vale isso daqui, usar a relação de seno e cosseno para um triângulo retângulo. E está aqui do lado o nosso triângulo de força, tá? Então aqui eu tenho a hipotenusa, que é o F, e aqui f de x e f de y são os catetos. E θ, está aqui o ângulo θ, tá? Que é a inclinação dessa força aqui em relação a esse eixo, né? Esse θ aqui vale 55 graus. Depois eu substituo, tá? Os números. Então vamos lá, a relação de seno e cosseno. Então, o cálculo das componentes é usar. Só para a gente relembrar, ângulo θ, seno de θ e cosseno de θ, tá? Para um triângulo retângulo, que é esse daqui, ó. Então, vamos lá. Seno de θ. Seno de θ, que esse caso aqui, ó, esse triângulo aqui vai ser cateto oposto, f de y, pela hipotenusa, que é o maior lado, tá? Então, tá aqui ele. Então, agora é só passar o f multiplicando e eu já tenho calculado quase que terminado a minha conta da componente y. Vale f vezes seno de θ, onde θ é essa inclinação aqui, que é 55 graus. Tá? Então, agora, substituindo os números,
para ficar mais fácil, né? Eu coloco só no final os números. F vale 50 newton, que é o tamanho da força, ou módulo, 50 newton, coloquei aqui, vezes seno de θ, onde θ é 55 graus. Então aqui você vai usar a calculadora científica e fazendo essa conta aqui, seno de 55 vezes 50, meu aqui deu 40,96 newton. Então aqui, ó, calculei o tamanho e agora seria calcular o sinal. Pessoal, como ela aponta para cima, tá? Então aqui ela vai contribuir com o sinal positivo. Bom, tá feito. E agora a componente x, esse f de x aqui, ó. Eu vou precisar, pessoal, desse sinal aqui quando for aplicar as leis de Newton, tá? Que eu vou somar as componentes. Vou somar a componente x com a componente x de uma força, com a componente x de outra força, tá? Então vou estar somando. E essa soma aqui pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então eu preciso aqui, ó, desse sinal quando for aplicar as leis de Newton. Então já fica atento sobre aviso que eu preciso sim do sinal. Então está feito aqui. Agora calcular, aplicar a relação de cosseno. Cosseno desse ângulo aqui, ó. Cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno desse ângulo aqui, ó, é cateto adjacente, é aquele cateto que toca o ângulo, que está mais próximo dele, pela hipotenusa, que é o F, que é o maior lado. Está aqui a relação, e agora é só passar o F multiplicando. Então, F de x é igual a o tamanho da força F, que vale 50 newton, vezes o cosseno de θ, onde θ é 55. Então, vamos colocar aqui os números agora, tá? F vale 50 newton, vezes cosseno de 55 graus. Então, aqui eu vou usar a calculadora científica, calcular o cosseno de 55 e multiplicar por 50. Fazendo essa conta, o meu deu 28,68 newton. Então, essa daqui é a componente x da força, ou a projeção da força no eixo x. E agora vamos analisar o sinal. Pessoal, como essa componente aqui, ó, ela aponta para a esquerda, aqui eu vou colocar na mão, tá? O sinal negativo, porque ela aponta para a esquerda. Então veja que aqui eu sempre vou obter um valor positivo, tá? Sempre. Aí o sinal eu coloco na mão, a depender para onde é que ela aponta. Porque eu adotei aqui, ó, nesse caso, positivo, a depender de acordo com esse referencial, ó, ele indica isso. O meu sentido positivo é para a direita, no eixo x. E o meu sentido positivo é para cima, no eixo y. Então aqui tudo é em relação a esse referencial aqui, ó, que eu chamo de padrão. Bom, tá feito. Tá feito o que é pedido aqui. A gente calculou as componentes x e y e eu calculei corretamente o sinal. Indiquei o sinal positivo aqui na componente y e o sinal negativo na componente x. Tá feito. Agora vamos ver força resultante, tá? Então, eu preciso, pessoal, do sinal lá atrás para agora, calcular a força resultante. Porque eu posso ter mais de uma força atuando sobre um objeto. Então, quando eu tenho mais de uma força atuando sobre um objeto, mais de uma força externa, eu vou calcular a força resultante, tá? Então, a força resultante é o somatório de todas as forças externas que atuam sobre um corpo. Então, isso que é força resultante, é você somar todo mundo. Então, vamos supor que eu tenho N forças atuando sobre um corpo. Então, a força resultante é você somar F1 mais F2 mais F3 mais a enésima força. E eu abrevio essa nomenclatura aqui, ó, somatório, como essa letra sigma, maiúsculo. Tá vendo aqui? Sigma quer dizer somatório. É uma abreviação, tá? Então, aqui eu coloquei um subíndice I, que é o meu contador. Esse I aqui, ó, vai variar de 1 até N. Então, ó, aqui é só uma representação mais compacta disso daqui, tá? Eu vou representar somatório dessa maneira aqui. E veja que eu estou representando meu vetor, tá? Como uma seta aqui em cima. É só outra forma de você representar, tá? Vetor. Fosse um vetor. Coloquei aqui uma seta. Poderia ter colocado em negrito, tá? Então, tá aqui, pessoal. Força resultante é o somatório de todo mundo, tá? De todas as forças externas. Então, se eu tenho uma, o somatório, a força resultante é só de uma. Se eu tenho duas forças, a força resultante é a soma de F de 1 com F de 2. Se eu tenho 3, seria a soma de F de 1 com F de 2 com F de 3. E assim por diante, tá?
Então, por exemplo, eu tenho aqui um bloco de massa M, eu vou colocar sobre esse bloco duas forças, tá? Vamos supor que aqui a força é F de 1, que está nessa direção aqui e nesse sentido. Eu vou colocar outra força, F de 2, tá? Que está nessa direção aqui nesse sentido. Então, tá aí, eu tenho um corpo de massa M e duas forças que atuam nesse corpo. Então, ó, força resultante, a gente vai, para aplicar essa relação aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar força resultante, calcular a força resultante na componente x e a força resultante da componente y, tá? Seria analisar em separado o eixo x e o eixo y. Então, sempre que eu não faço essa conta, pessoal, o primeiro passo é a gente escolher o referencial, tá? Que é aquele xy. Porque eu vou desenhar tudo, calcular tudo a partir desse referencial aqui. Então, aqui já estou escolhendo ó, que o meu sentido positivo no eixo x é para a direita. E o meu sentido positivo no eixo y é para cima. Feito o referencial, segundo passo é calcular as componentes, tá? X e y. E aqui, ó, é por isso que eu devo saber o sinal, mais ou menos, porque agora eu vou somar. Tá vendo aqui, ó? Vou somar a componente x, com a componente x dessa força aqui, com a componente x dessa força aqui, com a componente x dessa força aqui, e assim por diante. Então, alguém pode ser positivo e também alguém pode ser negativo. Tá? Então, o sinal agora é importante. Então, a componente x da força resultante vai ser, tá vendo? É só pegar aqui e calcular no eixo x. Tá? Então, a força resultante, eu coloquei na notação compacta, é o somatório, tá? Esse somatório aqui das forças no eixo x, isso é igual a força resultante no eixo x. E eu vou fazer o mesmo para o eixo y. Tá aqui o eixo y, que eu chamo de componente y, tá? Vai ser no eixo y. Somatório das forças externas, que eu rotulei aqui de um subíndice i, tá? O i é o contador, varia de 1 até n. Aqui, vamos supor que eu tenho n forças externas atuando sobre um corpo, tá? Eu tenho n. Aqui nesse caso, duas, tá? Então, aqui nessa situação aqui, ó, nessa situação aqui, aplicando aqui, o n seria 2, tá? Então, seria somatório de i variando de 1 até 2. Então, aqui eu vou calcular as componentes y, tá? Das forças externas. Então, essa soma aqui ó, das componentes y vai me fornecer a força resultante no eixo y, tá? Que eu chamo de componente y da força. Então, aqui seria um caso geral, tá? Para n forças. E agora vamos ver né, depois um caso particular, quando eu tenho apenas duas forças externas. Então, vamos supor, pessoal, vamos atribuir número. Tá? Que eu tenho aqui uma situação, essa daqui, tá? Eu tenho apenas duas forças atuando sobre um corpo. Então, referencial que é esse daqui, tá? Que é o mesmo que esse. Vou colocar aqui, ó. Aí eu teria que projetar essa força aqui, calcular a componente da força F de 1 no eixo X. Vamos supor que essa daqui, ó, que eu chamei de F de 1, X. Aqui é a projeção dessa força aqui, ó, no eixo X, tá? E agora a projeção dela no eixo Y, que eu vou chamar de F de 1Y. Então aqui observe 1 e 1 é associado com essa força aqui, F de 1, tá? Aqui é associado com o eixo X, com a direção X, e aqui com a direção Y. Então vamos supor que é essa, tá? Então observe que a seta ó, é importante para mim o sentido da seta. Essa projeção aqui no eixo X aponta para a direita, e a projeção no eixo Y, que é essa daqui, ó, aponta para cima, né? Como está aqui. Então está aqui a força em termos das suas componentes, tá? Que é a projeção no eixo X e no eixo Y. E agora vamos ver a força F2. Então a força F2, ó, a projeção dela no eixo X é essa, tá? Que esse caso aqui, vamos supor que é essa aqui de baixo. Veja a seta para onde é que ela aponta. Aponta para a esquerda. E a componente Y dessa força aqui, ó, essa daqui, tá? Essa projeção aqui no eixo Y. Que nesse caso está aqui ela e aponta para cima. Não é isso? Porque ela deve acompanhar a seta da força-mãe, que é essa. Então, pessoal, é com isso que eu vou lidar. De agora em diante, para calcular a força resultante, eu vou ter que saber lidar com as componentes da força, tá? Componente x de uma, com a componente x da outra, a componente y de uma, com a componente y da outra, como vocês podem ver aqui. Então, vou calcular, por exemplo, a força resultante no eixo x, tá vendo? Então, vou somar essa com essa daqui. E a componente y é somar essa daqui ó, com essa. Então, vamos ver um caso mais concreto.
Vamos ver ó, que a força F de 1, tá? A componente x é essa, né? Aqui eu preciso do sinal agora. Já que F de 1 de x aponta para a direita, aqui vai ter um sinal positivo, tá? E a componente y da força F de 1, que é essa, já que ela aponta para cima, ela aqui vai contribuir com o sinal também positivo. E vamos supor, pessoal, que esse tamanho aqui ó, da força, da projeção da força, seja igual a 10 newton. Tá? Peguei aqui um número qualquer, 10 newton. E esse tamanho aqui da força no eixo y vale 30 newton. Tá? Então, observe o sinal positivo, né, componente x, porque ela aponta para a direita, e aqui o sinal positivo porque ela aponta para cima, a componente y. Agora vamos atribuir a força F de 2. Então, F de 2, vamos supor que é assim, tá? Eu vou ter a componente x, ó. Veja que aqui nesse caso, negativo porque ela aponta para a esquerda. Aqui o sinal é importante para mim, ó. Então, ela aponta para a esquerda, eu coloco aqui na mão o sinal negativo. E agora aqui a componente y da força F2, positivo, aqui ó, porque ela aponta para cima, tá? E para cima, nesse referencial, ou esse daqui é o mesmo, tá? Quer dizer que meu sentido positivo é para cima, tá? No eixo y. E o meu sentido positivo é para a direita no eixo x, tá? Então, feito aqui o sinal, vamos supor que aqui, ó, seja igual, vamos supor, chutar o número, tá? Aqui seja menos 15 newton e aqui seja mais 20 newton. Então, ó, para calcular a força resultante, tá, no eixo x, isso daqui é só somar essa componente aqui, ó, com essa. Então, eu vou somar f de 1 de x mais f de 2 de x, tá? Então, somando, ó, vou somar esse, então, esse número aqui com esse. Então, eu vou ter que 10 menos 15 dá menos 5 newton. Então, ó, a força resultante no eixo x vale menos 5 newton. E agora a componente y da força. Então, força resultante no eixo y vai ser igual a componente y da força, ó, que é essa daqui, tá? Mais essa. Ou essa daqui, ó, componente aqui, mais essa. Tá? Então, F de 1 de y deu 30 newton e F de 2 de y dá 20 newton. Então, a somar 30 mais 20. Então, aqui dá 50 newton. E tá aqui, pessoal. Então, a componente x, tá, da força resultante vale 5 newton. E com a interpretação do sinal de novo, ó, a interpretação do sinal negativo quer dizer que essa componente aqui aponta para a esquerda. E quanto é que vale a componente y da força resultante? Vale 50 newton. Positivo quer dizer que ela aponta para cima, tá? Então, ó, tudo isso daqui que a gente acabou de ver, isso é equivalente ao ter escrito dessa forma aqui, ó. Eu substituo todo mundo. Se eu tivesse 1 bilhão de forças aqui, ó, 1 bilhão, tá? Eu ia substituir 1 bilhão de forças por apenas uma componente x e uma componente y. Essa uma é a resultante, tá? Aqui é a soma. Então, aqui a resultante no eixo x deu 5 newton. Negativo quer dizer que ele aponta para a esquerda. Tá aqui ele, ó. Quando eu desenho aqui a seta, nem preciso colocar o sinal, tá? Então, o sinal já fica subentendido aqui, pessoal, no sentido, tá vendo? Deu 5 newton. A negativo quer dizer que ele aponta para a esquerda, já desenhei, tá? Toda a informação tá aqui já. Ó, direção x e o sentido é para a esquerda. E o tamanho vale 5 newton. E agora a componente y, que é essa daqui, ó. Positivo quer dizer que ela aponta para cima e o tamanho é 50. E ela está no eixo y, tá? Seria algo assim. Tá fora de escala, né? Porque essa daqui seria 10 vezes maior do que esse, tá? Então, ó, isso daqui é equivalente a você substituir pela força resultante em termos das suas componentes. A componente x e a componente y. Bom, está feito, tá? Então, essa aqui é a força resultante. É você somar. Somar as forças no eixo x, você vai obter a força resultante no eixo x. E por isso que é importante saber o sinal. Porque agora aqui, ó, pode ter gente sendo positivo, assim como pode ter força sendo negativa. Tá? Então, fica atento a isso. Fica atento ao sinal. O sinal agora vai ser bem importante. Se você errar o sinal, errou tudo, né? Porque se você troca aqui, ó, coloca positivo, aqui ia dar 25. Errou tudo, tá? Aí tá tudo errado. Então, fica atento ao sinal.
E agora, pessoal, vendo essa parte de força resultante, a gente viu um pouquinho sobre o conceito de força, algumas forças que podem aparecer mais adiante, em outros vídeos, tá? Eu vou detalhar as forças externas que podem aparecer. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu só quero falar de força, de uma forma um pouco mais geral. E agora vamos ver as leis de Newton, tá? Que está associada com força, tá? Então, são 3 leis que regem. Hoje tá... Opa, meu mouse aqui, opa. Eita, peraí, pessoal. Voltando aqui. Meu mouse travou. Ah, tá. Então, são 3 leis que regem o estado de movimento de um corpo, que é chamada primeira lei, segunda lei e a terceira lei de Newton, tá? Então, vamos ver em separado as 3. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton ela é enunciada dessa forma aqui, ó. Todo o corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, sem mudar de direção, quando a força resultante que atua nesse corpo for igual a zero. Então, ó, quando a força resultante que atua no corpo for igual a zero, quer dizer que ou o corpo está parado, que é essa condição aqui de repouso, ou ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Tá? Linha reta é isso, sem mudar de direção. Então, essa condição é muito empregada quando a gente quer calcular o equilíbrio estático ou dinâmico. Tá? Então, equilíbrio estático, eu já sei o seguinte, que a força resultante é igual a zero. Tá? E equilíbrio dinâmico, eu também sei que a força resultante é igual a zero. Então, lembrar que a força resultante é o somatório de todas as forças externas, tá? Que atuam em determinado eixo. Então, sempre eu vou calcular em separado o eixo x e o eixo y. Então, sempre escolho o referencial. Vamos supor que meu referencial é esse, tá? De novo, x e y, referencial padrão. Então, pessoal, quando a força resultante é igual a zero, vai implicar nessa situação aqui, ó. Ou o corpo está em equilíbrio estático é ele em repouso, repouso quer dizer parado, tá? Então, se ele está parado, eu sei isso, que a força resultante é igual a zero, tá? E força resultante, só para lembrar, ó, é o somatório de todo mundo, tá? Então, você vai somar todo mundo que atua no corpo, e essa soma aqui deve ser igual a zero, tá? Você vai impor que ela é igual a zero. Então, vou separar a soma no eixo x, que nesse caso aqui, ó, vou calcular as componentes da força no eixo x, como vocês podem ver aqui, ó, e vou impor que essa soma aqui, tá, que é a força resultante, é isso? Isso é igual a zero, que é a condição de equilíbrio que a gente está vendo aqui. Nesse caso, equilíbrio estático. O corpo está parado. Está parado aqui no eixo x, eu já garanti isso. E agora eu vou garantir que ele também está parado no eixo y. Então, eu vou impor que a força resultante no eixo y, que é o somatório, tá, das componentes no eixo y, isso também deve ser igual a zero. Então, se isso acontecer, ele está parado no eixo x e parado no eixo y. Ou, que é o somatório das forças externas igual a zero. Ou a força resultante é igual a zero, tá? Que é isso daqui, que eu acabei de mostrar. Então, implica em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Mas antes de entrar na parte de equilíbrio dinâmico, ó, vamos supor que o corpo está aqui, numa superfície, e ele está aqui, ó, parado sobre a superfície. Tá? Então, você coloca um objeto, um livro na mesa. Tá? Tá aqui o corpo, vamos supor que esse corpo aqui, esse bloco aqui de massa M, é o seu livro. Então, se o livro está parado na mesa, ele está em equilíbrio no eixo X, no eixo Y ou qualquer eixo. Tá? Então, deve ser igual a zero a força que atua nesse corpo aqui. Ó. Pessoal, nessa situação aqui eu só teria força no eixo Y, nesse caso aqui. Tá? Vamos ver depois isso. Então, se ele está parado, eu devo impor isso, que a força resultante é igual a zero. Isso daqui é equilíbrio estático, que é corpo em repouso. E por último, equilíbrio dinâmico. Tá? Então, aqui, equilíbrio dinâmico é quando ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Então, nessa situação aqui, ó, o bloco agora ele tem velocidade. Só que a velocidade é constante. Tá? Não muda nem de direção, nem sentido, nem de tamanho. Então, é algo assim. Ó. Tá aqui um piso sem atrito. E aqui está um bloco. E veja que agora aqui é a velocidade, tá? Não é força não. Então, ele vai estar se movendo com velocidade constante.
A velocidade nunca pode mudar, nem de tamanho e nem de direção, tá? Ele nunca pode virar, fazer qualquer curva. Tem que ser em linha reta. Então, nessa situação aqui também, ó, a força resultante que atua nesse objeto é igual a zero. Essa é a chamada condição de equilíbrio dinâmico. Então, essa é a primeira lei de Newton. Era aplicada na condição de equilíbrio estático ou dinâmico. Então, ó, se a força resultante é igual a zero, posso estar em duas situações. Ou ele está parado, ou ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Mas se eu digo para vocês que um corpo está parado, então já sei que a força resultante é igual a zero. Se eu digo para vocês que um corpo está se movendo em linha reta com velocidade constante, eu já sei que é porque a força resultante é igual a zero. Então, está aí a situação. Essa é a primeira lei de Newton, que é aplicada na condição de equilíbrio estático e dinâmico. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, força de tração. Ó. Se eu coloco um objeto, por exemplo, pessoal, um objeto pendurado, tá? No seu teto. Vamos supor que aqui é um lustre. Então, está aqui na sua casa, tem esse lustre aqui, ó, pendurado no teto. E veja, essa condição aqui é a condição de equilíbrio, né? Equilíbrio estático, porque ele está parado. Então, se ele está parado, ó, o que eu posso garantir é o seguinte. Eu já sei, então, que a força resultante que atua nesse lustre aqui, tá? Deve ser igual a zero. Então, veja, vou representar esse lustre por um bloquinho de massa M. Então, esse bloco vai ter ó, as forças que atuam nesse bloco, que depois eu vou falar em detalhe, tá? Diagrama de corpo livre. Eu vou ter aqui a força-peso, que vai estar, no caso, puxando ele para baixo, tá? E depois eu vou ter a força de tração, que é devido a esse cabo aqui. Então, tá aqui eu peguei o lustre, modelei aqui ó, como um bloquinho de massa M pendurado por um cabo, onde o cabo seria essa corrente aqui, tá? Então, esse cabo aqui vai exercer uma força de tração sobre o objeto. Mas esse objeto aqui, tá? Ele também está sendo puxado pelo planeta Terra, que é a chamada força-peso. Puxa ele para baixo. Bom, se ele não cai, deve ter outra força, né? Puxando ele para cima, para contrabalancear com a força-peso, tá? E essa força para cima, nessa situação aqui, ó, é a força de tração, que vai ser exercida por esse cabo aqui, tá? Então, ó, eu já sei de antemão eu vou impor isso, que meu objeto ele está parado. Se ele está parado, ele está na condição de equilíbrio estático. Se equilíbrio estático, a força resultante é igual a zero. Que nesse caso aqui eu só tenho força, só tenho força aqui no eixo Y. Pessoal, então para a gente resolver o problema, tá? Eu sempre faço isso. Ó. Primeiro passo seria o seguinte: seria você desenhar o corpo, que é esse daqui isolado. Tira ele daqui do cabo. Ele aqui está ligado por um cabo. Corpo isolado, o diagrama de corpo livre, que eu chamo lá na frente de diagrama de corpo livre, tá? Esse daqui. Vou pegar o corpo e agora eu só vou desenhar ele. Feito isso, eu vou colocar as forças externas que eu atuam nesse corpo, tá? Então, vou falar em detalhe lá na frente quem são as forças externas que podem aparecer. Então, aqui eu tenho a força-peso, puxando ele para baixo. Ora, se ele não cai, se ele tem equilíbrio, é porque deve existir uma força puxando ele para cima, para anular essa força-peso aqui. E, de fato, ó, essa força para cima é a força exercida pelo cabo. Por ele estar pendurado. Se você cortar o cabo, essa força aqui desaparece e ele cai. Tá? Então, olha só, pessoal, a utilidade da primeira lei de Newton. Identifiquei que eu só tenho duas forças. A força-peso e a força de tração. Uma puxando para baixo e a outra puxando para cima. Mas eu sei que ele tem equilíbrio, né? Se eu vejo para ele aqui, eu olho para esse lustre. Se ele não está caindo, está parado, é porque a força resultante, nesse caso aqui, deve ser zero. Então, eu vou impor isso. Ó. Vou calcular essa tração aqui, tá? No cabo, impondo a condição de equilíbrio estático. Ou seja, que a força resultante no eixo Y é igual a zero. Então, o primeiro passo é sempre esse. Ó. É você desenhar o corpo, tá? Isolado. E depois colocar sobre ele as forças externas. E o segundo passo é você agora escolher o referencial. Que nesse caso, vamos supor que é o padrão. Porque agora eu vou aplicar as leis de Newton baseado nesse referencial aqui, ó. Vou me basear nele. Então, primeiro passo eu desenho o corpo isolado. Segundo passo, eu escolho o referencial, que é o meu eixo XY, meu sentido positivo.
na direção x e meu sentido positivo na direção y. E depois, o terceiro passo seria aplicar as leis de Newton, tá? Então, primeiramente, vamos ver aqui a primeira, né? Eu só tenho, então, aqui eu vou impor isso. Já que ele está em equilíbrio estático, é porque a força resultante nesse eixo aqui, ó, que é meu eixo y, deve ser igual a zero. Então, só tenho duas forças. Então, vou somar, tá vendo? A tração positivo está aqui ela. Coloquei o sinal positivo porque ela aponta para cima. E somado com a força-peso. Então, aqui eu coloquei negativo porque a força-peso aponta para baixo. E veja que aqui, ó, nesse referencial, eu adotei positivo para cima. Então, quem está para baixo é negativo, tá? Então, está aqui a força resultante, que é a tração menos o peso. Só tem essas duas, tá? Então, essa daqui é a força resultante. E aplicando a condição de equilíbrio estático, que é a primeira lei de Newton, quer dizer que essa soma aqui é igual a zero. Então, aqui eu estou aplicando a primeira lei de Newton. E com isso, posso determinar o valor da tração no cabo. Porque peso, vamos ver depois. Peso é bem simples, é massa vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, tá? Então, a tração aqui no cabo coincide com o peso do bloco, ou peso do lustre. Reação normal. Então, vamos ver depois lá na frente, tá, pessoal? Todas essas forças em detalhe. Reação normal é você ter aqui uma superfície e você coloca um bloco sobre uma superfície. Então, esse bloco está sobre uma superfície. Se ele está parado, tá? É porque ele está na condição de equilíbrio estático. E equilíbrio estático, a força resultante é igual a zero. Então, seria para saber isso, ó, aplicar essa primeira lei, é você isolar o corpo. Vou desenhar aqui o corpo isolado, sem superfície, sem nada, tá? E vou colocar sobre ele as forças externas. Então, seria sempre a força-peso, puxando ele para baixo. E agora eu teria a reação normal, tá? Empurrando ele para cima. Porque se você está olhando o objeto e ele não está caindo, né? Sobre a superfície não está caindo, é porque deve ter outra força aqui, ó, anulando, contrabalanceando essa força-peso, tá? E essa força de contato com a superfície, que a gente chama de reação normal. Então, rotulei aqui de reação normal. Só tem essas duas, tá? Então, agora impondo a condição de equilíbrio estático, essa soma aqui nesse eixo deve ser igual a zero. Então, tá aí o primeiro passo, é isso. O segundo passo é você escolher o referencial. Eu só vou precisar aqui de um eixo, na verdade, né, que é o eixo Y. Assim como aqui em cima, só precisei de um, que foi o eixo Y. Nem usei o eixo X. Então, ó, eu vou impor, que é aplicar as leis de Newton, tá? O terceiro passo é aplicar as leis de Newton. Vou aplicar a primeira, impor que a força resultante no eixo Y é igual a zero. Então, vou consultar aqui meu diagrama de corpo isolado, que é diagrama de corpo livre, isso daqui, ó. Aí vou colocar normal, positivo, porque ela está apontando para cima, mais a força-peso. Coloquei negativo porque ela está apontando para baixo. E lembrar aqui, ó, quem aponta para cima é positivo e que, portanto, quem apontar para baixo é negativo. Estou resolvendo isso daqui, ó, em relação a esse referencial que eu escolhi. Então, daqui de novo, pessoal, normal menos o peso é igual a zero. E agora é só passar o peso para o outro lado. Ele vai positivo e descubro, né, que a reação normal aqui coincide com o peso do bloco. Então, se você sabe o peso, você sabe a reação normal. Então, graças à primeira lei de Newton, que ela diz isso, né, que a força resultante é igual a zero. E agora a outra pergunta-chave é: o que acontece então quando essa força resultante é diferente de zero, tá? Porque aqui eu sempre impus isso, né? Zero, zero. E o que acontece quando ela é diferente de zero? Então é aí que surge a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vem a nos responder essa pergunta. Então, segunda lei de Newton. Então, é uma força resultante não nula, que nesse caso aqui agora é diferente de zero, que provoca uma variação no estado de movimento de um corpo. Ou seja, provoca uma aceleração, tá? Na mesma direção e sentido da força resultante. Então, veja. Então, quando agora a força resultante for diferente de zero, o corpo vai estar acelerado, tá?
Então, vamos ver depois como é que a gente calcula essa aceleração. Então, continuando aqui, ó, a propriedade que um corpo possui de resistir a uma variação no seu estado de movimento, tá? É denominada de inércia. Então, quanto maior for a inércia de um corpo, mais difícil é variar o seu estado de movimento, ou seja, variar a sua velocidade. E para o movimento de translação, que basicamente é o que a gente vai aplicar aqui, tá? A inércia de um corpo é representada pela sua massa. Então, quanto maior for a massa, maior a inércia, e massa é isso, é a resistência que o corpo tem de resistir a variar o seu estado de movimento, ou seja, variar a sua velocidade. Então, agora enunciado da segunda lei, tá? Então, a relação entre força resultante, que eu estou chamando aqui de F de R, inércia, que é a massa, e variação no estado de movimento de um corpo, tá? Que é a variação na velocidade, que é exatamente a aceleração, ó. Isso é dada pela segunda lei de Newton, ou seja, que é isso daqui, tá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração resultante, tá? Então, lembrar que força resultante é o somatório de todas as forças externas. Então, pessoal, de notação mais compacta, é isso daqui, tá? É a equação mais famosa, né? Eu acho que é uma das equações, é a equação mais famosa do Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, aqui é resultante e aqui é resultante. Tá aí, essa é a segunda lei de Newton. Aí veja, pessoal, pegando essa expressão aqui, tá? Isolando quanto é que vale essa quantidade, ó. É só para essa massa dividindo, né? Passei a massa dividindo, tá aqui ela. Então veja, eu vou manter essa força resultante constante, tá? Então, à medida que você aumenta a massa, o que acontece com essa relação aqui? Essa relação aqui vai diminuindo, tá? Então, quanto maior for a massa, menor essa quantidade aqui e menor é a aceleração. Que é a aceleração? É a variação na velocidade, tá? Então, se a massa é muito grande, o corpo ele vai sofrer uma pequena variação na sua velocidade. Então, veja, essa variação na velocidade é sofrer uma aceleração, tá? Porque a aceleração é isso, ó. É a variação da velocidade em função do tempo. Então, quanto maior for a massa, menor é a aceleração. E de fato, ó, pegando aqui um exemplo, imagine só que uma força resultante vale 10 newton. Veja que aqui é o eixo, ó, coloquei aqui o eixo da aceleração resultante, tá? Que é o eixo y versus a massa em quilo, tá? Então aqui a massa, eu peguei a massa de 1 kg até 10 kg. E a força estou mantendo constante, 10 newton. Pessoal, veja, se a massa é 1 kg, né, colocando aqui, ó, se a massa é 1 kg, que é esse caso aqui, coloca aqui 1 kg e aqui é 10 newton. 10 newton dividido por 1 dá 10, então daria 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, massa 1 kg, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Se agora a massa passa a ser, vamos supor, 5 kg, tá aqui, ó, 5 kg, coloque aqui 5. Aqui continua sendo 10, tá? Que eu estou mantendo constante, a força resultante igual a 10. 10 dividido por 5 vai dar 2, tá? Então, estou aqui, ó. Vou ter, então, agora aqui a aceleração vale 2, tá? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês vejam que à medida que eu aumento a massa, não é isso? A aceleração ela vai diminuindo, tá? Por exemplo, se a massa agora vale 10, veja que a aceleração agora vale 1, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Então é assim por diante, tá? À medida que a massa aumenta, a aceleração diminui. Então veja, isso daqui, ó, lembrar, é a variação da velocidade com o tempo. Então, massa é isso, pessoal. Massa é uma propriedade que o corpo tem de resistir a variar a sua velocidade, tá? Então, se ele está parado, ele quer ficar parado. Se ele está se movendo com velocidade, vamos supor, com uma certa velocidade, ele quer ficar sempre nessa velocidade. Ele resiste a aumentar ou a diminuir de velocidade. Então, essa que é a essência esse é o significado de massa. Tá? Resistir a variar o seu estado de movimento. Veja, resistir a variar, tá? Não é resistente ao movimento, não. Então, se ele está parado, ele quer ficar parado. Se ele está se movendo com uma certa velocidade, ele quer ficar assim para todo sempre, tá? Ele resiste a você aumentar de velocidade
ou a diminuir de velocidade. Então, esse é o significado da massa. E massa, ou inércia, é a resistência que o corpo oferece a variar o seu estado de movimento, ou variar a sua velocidade. Então, vamos ver aqui, ó, para o movimento, novamente, em duas dimensões, quando eu tenho o eixo x e o eixo y, eu vou aplicar a segunda lei de Newton separado, no eixo x e no eixo y. Então, seria algo assim, ó. Eu escolho o referencial, tá? Já que eu vou aplicar, então, sempre quando eu aplico as leis de Newton, eu estou aplicando em relação a um referencial que eu escolhi, tá? Que é esse daqui, vamos supor que é esse. Então, eu teria que calcular, aplicar a segunda lei no eixo x, que é isso. Força resultante no eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante no eixo x. E para o eixo y seria a mesma coisa, tá? Então, pega aqui a componente, ó, força resultante no eixo y. Então, aqui é só somar todo mundo no eixo y. Essa soma aqui é a resultante no eixo y. E pela segunda lei de Newton, isso daqui é igual a massa vezes a aceleração resultante no eixo y. Então, aqui são independentes, tá? Aqui é no eixo x e aqui é no eixo y. Essa massa aqui e essa são iguais, tá? É a mesma massa. Agora, essa aceleração aqui são diferentes. Porque isso daqui ó, pode ser diferente disso, tá? O de baixo pode ser diferente do de cima. E, pessoal, pode acontecer também o seguinte, ó. Você pode ter um corpo acelerado no eixo x, que é esse caso aqui, tendo um valor aqui, ó. E aqui ele está em equilíbrio, tá? Tá parado, por exemplo. Então, aqui seria zero. Então, você pode ter isso, tá? Os eixos são independentes. Então, a força de aceleração resultante, daqui é só a nomenclatura. Em termos de vetores unitário I, daquele chapéu, que é o vetor que me fornece a direção x, e o j, chapéu, que é o vetor unitário que me fornece a direção y. Aí poderia também escrever assim, ó, só nomenclatura de vetor, né? Força é um vetor. Então, aqui o vetor força resultante é a componente x, tá, da força resultante, vezes o i chapéu. Então, mais a componente y da força resultante vezes o j chapéu. Né? Ou assim, né? Estou representando, pessoal, esse vetor. Eu estou mais usando essa notação aqui, não é? Então, ou assim, ó, que é muito que aparece em livro, ou dessa maneira aqui, tá? Aqui é a componente x da força resultante e aqui a componente y da força resultante. Tendo a força resultante, ó, eu posso calcular a aceleração resultante, tá? Que é só dividir, né? No caso, pela massa. Tá vendo? Então, a aceleração resultante, que eu estou chamando aqui de componente x e componente y, é essa daqui, ó, dividido pela massa, tá vendo? Né? E essa componente y aqui, ó, é esse valor aqui, dividido pela massa, eu vou ter a componente y da força resultante. Então, aqui é a componente x e aqui é a componente y da aceleração resultante, tá? Que é algo assim, ó, novamente. Aí eu vou ter a representação que também aparece muito em livro, dessa forma aqui, tá? Componente x vezes o i chapéu, mais a componente y vezes o j chapéu. Então, ou assim, né? Lembrar que isso daqui é força resultante dividido pela massa, e a componente y é a força resultante em y dividida pela massa. Bom, aqui é só a nomenclatura, tá? Vamos lá, um exemplo para uma dimensão. Uma dimensão, vamos supor que é somente no eixo x. Então, eu tenho aqui uma força de 50 N atuando na horizontal e para a direita. Então, vocês observem que aqui eu já tenho a direção e o sentido. E o tamanho, né? 50 N. Então, essa força aqui está atuando sobre um corpo de massa 5 kg. Calcule a aceleração sofrida pelo corpo na direção x, que é horizontal. Então, a situação é essa. Eu tenho aqui uma superfície, tá? E está aí meu corpo de massa 5 kg. Lembrar, pessoal, eu desenho aqui um corpo grande, mas na verdade esse corpo é um ponto. Tá? Isso aqui é uma partícula, é um ponto. Eu desenho ele grande para ficar melhor a visualização, tá? Eu posso colocar dentro dele a massa. Porque colocar um ponto ia ficar muito ruim, né? Corpo, ponto. Então, isso daqui na verdade é um ponto, tá? Esse meu quadrado aqui é um ponto. Esse meu bloco aqui é um ponto. Algo assim, né? O ponteiro do meu laser. Então, tá aqui, a situação é essa. Eu tenho um bloco de massa 5 kg, ou um bloco, ou uma partícula de massa 5 kg. Eu tenho uma força ó, de 50 N atuando na horizontal, que é no eixo x, esse daqui, e no sentido para a direita.
Então, a situação é essa. E agora eu vou calcular quem é a aceleração no eixo X, tá? Então, resolver é você escolher o referencial, preciso dele. Tá aqui meu referencial padrão XY. Veja, eu não vou nem me preocupar por enquanto no eixo Y, tá? Depois a gente vai ver o eixo Y. Por enquanto eu vou me preocupar com o eixo X. Então, ó, seria o primeiro caso, é você isolar o corpo, que é fazer o diagrama de corpo livre, e depois colocar sobre esse corpo as forças externas. E depois feito isso, é você aplicar as leis de Newton, tá? Então, aqui eu vou... eu sei o seguinte, que força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração resultante. Aqui tudo associado com o eixo X, tá? Então, vou olhar aqui, ó. Aqui seria já... Estou fazendo aqui separado. Na verdade, na mesma figura, né? Estou fazendo o diagrama de corpo livre. Então, só tem uma força que atua no eixo X, que é essa daqui, ó. Então, somando todo mundo, a força resultante, só vou ter a contribuição de uma. Somente uma, né? Que é essa daqui, ó. Que é essa força aqui. Apontando para a direita, coloquei o sinal positivo, porque para a direita eu adotei como sendo meu sentido positivo, tá? Então, tem aqui, ó, resultante. Com isso, só tem uma. Então, a própria resultante é essa daqui, 50 N. Isso, por sua vez, é igual a massa, que é 5 kg, vezes a aceleração, que aqui é no eixo X, tá? Então, agora é só isolar quanto é que vale essa quantidade, ó, que é passar o 5 dividindo, não é isso? Então, aqui eu descubro, ó, que a aceleração resultante vale, coloquei o sinal positivo para ficar bem explícito, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui 10 é o valor, o tamanho da aceleração, sinal positivo, quer dizer que ela aponta para a direita, tá? Porque para a direita é meu sentido positivo. E a situação seria essa. Você veria o corpo se movendo no eixo X para a direita com essa aceleração aqui, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Essa que é a tendência de movimento do corpo. Então a aceleração vai estar na mesma direção e sentido da força resultante. Então está feito o exemplo 1 e o exemplo 2. Vamos supor que agora uma força de 50 N, tá? Novamente atua para a direita. E eu tenho outra força de 60 N atuando para a esquerda. Ambas no eixo X, tá? Novamente na horizontal. Então, sobre um corpo de massa, agora a massa do corpo é 10 kg. Então, calcular quanto é que vale essa aceleração, tá? Sofrida pelo corpo devido à ação da força 1 e da força 2, vamos supor. Então, ó, tenho agora duas forças externas atuando no eixo X, né? Aqui eu só tinha uma força no eixo X, só uma. Agora eu tenho duas. Pessoal, veja que eu estou desconsiderando o eixo Y, tá? O eixo Y, nessa situação aqui, ó, ele vai estar em equilíbrio. Aqui seria equilíbrio estático. Porque no eixo X ele está acelerado, mas aqui nesse eixo aqui, ó, ele está parado. Tá? Tá parado. Vamos ver depois isso. Por enquanto, só vou me preocupar com o eixo X. Então, está aqui a situação, exemplo 2. Você vai ter a situação essa. Coloquei aqui a superfície, tá? Vou colocar o bloco, está aí o bloco de massa 10 kg, que é a minha partícula. Vou ter aqui uma força de 50 N atuando para a direita, ó. Coloquei a flecha para a direita. E outra de 60 N atuando para a esquerda. Então, ó, aqui é importante para mim colocar essa flecha para a esquerda e 60 N. E agora eu vou tentar resolver. Tá? Então, para resolver, aí que eu venho com o referencial. Então, eu coloco o referencial. Eu vou resolver tudo quando for aplicar as leis de Newton. Vai ser baseada nesse referencial aqui, ó. E, de novo, só vou me preocupar com o eixo X, tá? Então, só precisaria, na verdade, desse eixo aqui, X. Mas, por enquanto, deixa assim. Então, vamos agora aplicar no eixo X. Vou aplicar a segunda lei de Newton no eixo X. A segunda lei de Newton diz que a força resultante nesse eixo aqui, ó, que é o somatório, deve ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Então, tá aqui, pessoal, a situação é essa. Resultante é isso. E resultante é um somatório. Então, aqui, ó, observe, vou somar. Força F de 1, que é essa daqui, ó. Depois eu coloco o número, tá? Que vale 50. Veja, ela aponta para a direita. Coloquei aqui o sinal positivo, mais a força F2, que aqui ela vai ficar negativo porque ela aponta para a esquerda. E veja que eu adotei positivo para a direita, tá? Então, estou resolvendo isso daqui
me baseando nesse referencial que eu acabei de escolher. Então, está aqui a força resultante, essa soma. Isso, por sua vez, pela segunda lei de Newton, vale massa vezes aceleração, tá? Está aqui. E agora é só colocar os números. F de 1 vale 50, troquei, menos, né, que ficou aqui, 60 newton. Então, agora fazendo essa conta, e a massa do corpo vale 10. E aqui é uma incógnita, que eu não sei quem é, né? Vou chamar de AR mesmo, é minha incógnita. Ela que eu quero encontrar. Então, agora aqui é só fazer essa conta. 50 menos 60 dá menos 10, não é isso? Menos 10 newton. E aqui ficou 10, né? Eu mantive constante. E agora, para me livrar desse 10 aqui, ó, quilo, eu vou passar para o outro lado. Ele vem dividindo. Então, descubro ó, que a aceleração ficou igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, pessoal, de novo, qual é o significado desse sinal menos? Aqui, ó, quer dizer o seguinte. Quer dizer que essa aceleração aqui, ela aponta para a esquerda, tá? Porque positivo é para a direita. Já que aqui eu obtive negativo, quer dizer que ela aponta para a esquerda, certo? Esse é o significado do sinal menos. Então, fique atento. Eu preciso colocar o sinal ó, positivo ou negativo aqui, quando eu aplico as leis de Newton. Nessa simbologia aqui, não precisa, né? Aqui você não precisa colocar sinal, tá vendo? Aqui eu não coloquei sinal nem positivo, nem aqui também coloquei nem positivo nem negativo. Aqui eu não preciso, aqui eu não preciso. O sinal vem aqui, ó. Tá aqui já. O sinal tá aqui quando você aplica as leis de Newton. A primeira, a segunda ou a terceira, né? Então a gente vai fazer a conta. Então, tá aí a situação. Já descobri quanto é que vale a resultante. Vale menos 1 metro por segundo ao quadrado. E essa situação aqui, ó, com duas forças, né, F1 e F2, eu poderia substituir por apenas uma, que é a força resultante. Tá? Então veja que a força resultante ficou 10 newton. Ora, que essa força aqui, tá? Qual o significado do sinal menos? Quer dizer isso, que ela aponta para a esquerda. Tá vendo? Já coloquei aqui. Então essa resultante aqui vale 10 newton para a esquerda e a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, novamente para a esquerda. Então esse bloco ele vai estar se movendo na mesma direção e sentido da força resultante, tá? Para a esquerda. Então isso daqui é equivalente a isso. Tá? Esse é o significado da força resultante. É você somar todo mundo, tá? E trocar essa soma por apenas uma. E essa uma força é a chamada força resultante. Então, vamos ver outro exemplo. Então, imagina só que eu tenho aqui uma força de 80 newton, que atua para a direita, tá? Na horizontal, sobre um corpo de massa 5 kg. E eu também tenho outra força, desconhecida, que eu não sei quem é. Mas eu sei que ela também atua, tá? Na horizontal. Só no seu sentido, se é para a direita ou se é para a esquerda. Então, ó, foi mais uma informação dada. Sabe-se que a aceleração sofrida pelo corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado para a esquerda. Então aqui ó, ela está apontando para a esquerda. Na direção horizontal, né, que é no eixo X. Então calcule o valor da força desconhecida e indique também o sentido, se a força aponta para a esquerda ou aponta para a direita. Então, está aí a situação. Vamos agora desenhar. Esse é o enunciado e o desenho seria mais ou menos assim. Está aqui o bloco de massa 5 kg. Eu tenho aqui uma força que eu sei, ó, que é 80 newton. E ela está na horizontal. E ela está na a ponta para a direita. Então, já coloquei a flecha aqui corretamente. Tá vendo aqui a flecha apontando para a direita. Eu tenho mais uma informação, que é a aceleração, ó, que ela aponta, nesse caso aqui, para a esquerda. Então, vou colocar aqui a aceleração para a esquerda. E a força desconhecida, pessoal, veja. Eu vou colocar dessa forma aqui. Eu vou assumir, tá? Que ela também está apontando para a direita. E vou calcular o valor dela. Então, aqui eu não sei quem é. Vou chutar, tá? Vou assumir que ela está apontando para a direita. Agora aqui eu preciso colocar corretamente, tá? Aqui já foi dito que a aceleração ó, é para a esquerda. Aqui eu preciso colocar já o sentido correto. Aqui eu vou chutar. Vou chutar então, já que aqui é desconhecida, vou assumir que ela está para a direita. E vamos fazer a conta. Então agora aqui fazendo a conta, só vou me preocupar com o eixo X, tá? De novo. Então vou aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante no eixo X é igual a massa vezes a aceleração resultante no eixo X.
Então, ó, força resultante é essa força aqui, não é isso? Para a direita, positivo, mais essa daqui, tá? Que eu coloquei, deixei positivo, porque estou assumindo que ela está apontada para a direita. Bom, só tenho essas duas. Então, essas duas aqui, ó, é a força resultante, tá? Que por sua vez é igual a massa, né, isso do bloco, 5 kg. Já coloquei aqui vezes a aceleração. Pessoal, então veja, aqui é importante, ó. Aqui eu coloquei negativo, tá vendo? Porque ela aponta para a esquerda. E para a esquerda aqui, ó, é o meu sentido negativo, tá? Então aqui é preciso colocar, corrigir o sinal já aqui, ó. Então negativo, porque ela aponta para a esquerda. Como foi dito aqui, ó. Então se você colocar positivo, vai estar tudo errado. Então cuidado com o sinal. Coloquei negativo e agora é só fazer a conta. Bom, aqui 5 vezes 2 vai dar 10, menos 10 newton. E aqui eu coloquei, ó. Veja, pessoal, já vou isolar aqui esse F de 2, tá? Vou passar essa força aqui, F de 1. Ela vai para o outro lado, com o sinal trocado, ó. Tá aqui ela, menos F de 1. E aqui esse menos 10 newton, esse produto, tá? 5 vezes menos 2. Então aqui dá a unidade de força, que é 10, aqui dá newton, tá? Quer dizer, 5 menos 2 dá menos 10 newton. Então aqui menos 10 newton é esse produto. E esse F de 1 aqui, ó, menos F de 1, foi essa força que eu passei para o outro lado. Então ela aqui está positiva, ela vai para o outro lado da igualdade negativa. Então aqui ficou menos 10 menos F de 1. F de 1, ó, já vou colocar o número, dá 80. É isso, então, ó, menos 10 menos 80, descubro que F de 2 vale menos 90 newton. Então veja, qual é o significado do sinal menos? Quer dizer o seguinte, quer dizer que na verdade, ó, você assumiu aqui que ela aponta para a direita, mas na verdade, ó, ela está apontada para a esquerda. Então aqui, ó, o sinal de menos é isso, quer dizer que ela aponta para a esquerda. Você errou o sentido, tá? Porque aqui você disse que ela aponta para a direita, e para a direita é o sentido positivo. E aqui você descobriu que o sinal é negativo, ou seja, ela está apontada para a esquerda. Esse é o sentido correto da força F2, tá? Então, mas o tamanho dela vale 90 newton. Então o sinal é isso. O sinal aqui só quer dizer que você trocou, que você inverteu o sentido. Que na verdade ela aponta para a esquerda. Então vamos refazer essa conta, pessoal. Refazer essa conta, vamos supor que eu já soubesse. Até porque, ó, a aceleração resultante, a direção dela e o sentido coincidem com a da força resultante, tá? Então não tinha jeito, não tinha como mesmo, ó, essa força aqui apontar para a direita e essa apontar para a direita e a aceleração resultante apontar para a esquerda. Não tem como, tá? Porque ela aqui aponta na mesma direção e sentido da força resultante, ó. Não tem como. Então, mas vamos supor que agora eu fizesse da forma correta. A priori, tá? Que já correta não, pessoal. Vou dizer o seguinte, ó. Vou pegar novamente o bloco, colocar ele aqui, colocar a força F de 1, que eu sei que ela aponta para a direita, que está correto. Já que ele está acelerado para a esquerda, ó, então sei o seguinte, que a força resultante, ela com certeza deve apontar para a esquerda. Tá? Então, essa força aqui, F2, só pode apontar para a esquerda também. Tá? Porque se você colocar de novo ela apontando para a direita, essa soma aqui com essa vai apontar para a direita, não é? Então não tem como. Tá? Então eu coloquei aqui já apontada para a esquerda. E vamos refazer a conta. Então veja, refazendo essa conta, agora aplicando a segunda lei de Newton e usando, tá, o mesmo referencial que esse, ó, tá aqui a segunda lei de Newton, força resultante no eixo x, que é esse, é igual a massa vezes a aceleração resultante. Que aqui eu já sei, ó, foi dado. O valor do resultante eu já sei. Então a aceleração é sempre resultante, tá? A aceleração é sempre resultante. Então tá aqui, pessoal, força resultante. Agora eu vou somar. Era igual a essa força aqui, né, isso, mais essa. Então vai ficar assim, ó, mais F de 1, mais aqui, porque ela aponta para a direita. E aqui ficou, no caso, menos F de 2, ó, porque F de 2 já coloquei apontada para a esquerda. Então, se ela aponta para a esquerda, aqui o sinal dela é negativo. Então, isso que é a força resultante, tá? Que pela segunda lei de Newton é igual a massa, tá aqui, ó, massa vezes a aceleração resultante. Massa vezes a aceleração resultante. Que nesse caso aqui, de novo, ó, já que aqui a aceleração aponta para a esquerda, aqui eu coloco na mão o sinal negativo. Aqui, se você errar o sinal, está errado. Está tudo errado.
Então, negativo aqui, e de novo, ó, fazendo a conta agora, eu vou ter que f de 1 menos f de 2 deu igual aqui, menos 10, né? 5 vezes 2 dá 5 vezes, menos 2 dá menos 10, 10 newton, que é a unidade de força, tá? Aqui é força, menos 10 newton. Então, veja, aqui eu quero calcular quanto equivale a força F2. Então, vou passar esse F de 1. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Isolar aqui em F de 2. Ó. Vou passar, então, o F para o outro lado da igualdade. Ele vem positivo. E aqui vou levar para o outro lado. Ó. Então, esse 10 aqui, menos 10 vai para o outro lado, positivo. Tá? Então, passei, ó, menos 10 para o outro lado. Ele veio positivo. Aqui eu mantive, ó, F de 1 mantive. E esse menos f de 2, ó, eu passei para o outro lado, ele veio positivo, né? Vem com o sinal trocado. Aqui ele vale menos, e aqui do outro lado ele vai valer mais. Tá vendo? Então, ficou assim. Agora é só trocar o número. F de 1 vale 80. Vou colocar aqui, então, 10 mais 80. E descubro que F de 2 deu 90. Então, de novo, 90. E a pergunta é, ora, mas como é que eu interpreto esse daqui 90? Esse sinal aqui positivo, aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, tá? Como é que a gente interpreta o sinal? Ó, positivo quer dizer o seguinte, ó, que você acertou, tá vendo? O seu sentido está correto. É esse daqui mesmo. Então aqui o sentido está correto. Porque o sinal, pessoal, você já colocou aqui, ó, negativo, eu já coloquei aqui, tá vendo? Já está aqui o sinal negativo, coloquei aqui. Então quer dizer isso. Aqui quer dizer que eu acertei o sentido, ó, o sentido é esse mesmo. E aqui, ó, quer dizer que eu troquei, inverti o sentido. O sentido não é esse não, é o contrário. É para a esquerda. Essa é a interpretação que a gente dá do sinal. Tá? Então, ambas, ó, 90 newton, 90 newton. Terceira lei de Newton, terceira e última lei. Tá? Então, a terceira lei de Newton, que também é chamada princípio de ação e reação, pode ser anunciada da seguinte forma. Sempre que um corpo exerce uma força sobre um outro corpo, tá? Que esse corpo aqui exerce uma força igual em direção e módulo e de sentido oposto sobre o primeiro corpo. Tá? Então, é o chamado princípio de ação e reação. E ele também vai dizer o seguinte, pessoal, que força ela sempre aparece aos pares. Se uma é a ação, a outra é a reação. Lembrando que as forças atuam em corpos diferentes. Tá? Então, eu consigo identificar a força do par ação e reação sempre que eu analisar dois corpos em separado. O corpo A e o corpo B, por exemplo. Então, as forças atuam em corpos separados. Você nunca pode ter as forças do par, ação e reação, atuando no mesmo corpo. Então, exemplo. Imagine só que eu tenho aqui dois corpos interagindo, corpo 1 e o corpo 2, mediante o contato. Tá? Então, para você identificar, aplicar essa terceira lei de Newton, seria o seguinte, é você isolar o corpo. Tá? Então, eu vou isolar aqui o corpo 1, desenhar ele sozinho, ó, fora do contato com o corpo 2. Está aqui o corpo 1. E eu vou desenhar também isolado o corpo 2. Isolado do corpo 1, o corpo 2. Está aqui ele. Aí seria agora colocar as forças, tá? As forças externas. As forças de contato, devido ao contato com esse corpo 1 aqui. No corpo, colocar a força no corpo 1 devido ao contato com o corpo 2. E depois colocar a força que atua no corpo 2 devido à interação com o corpo 1. Pessoal, vamos supor que é assim, ó, eu tenho aqui o corpo 2 está exercendo essa força aqui sobre o corpo 1. Então, eu vou ler da seguinte forma. Aqui é a força que atua no corpo 1, que é exercida pelo corpo 2, como vocês podem ver aqui, tá? Com essa nomenclatura. E no corpo 2, eu vou ter essa força aqui, ó. Vou chamar de força 2, que é a força que atua no corpo 2, que é exercida pelo corpo 1. Então, essas forças aqui, ó, representam o par ação e reação. Tem mesma direção, que essa direção aqui, mesmo tamanho, tá? Deve ter o mesmo tamanho, e sentidos opostos. Essa daqui aponta para a esquerda e essa daqui aponta para a direita. Atua no corpo 1 e aqui atua no outro corpo, que é o corpo 2. Forças do par, ação e reação. Então seria algo assim, tá? Então, essa daqui é a força que o corpo que atua no corpo 1, que é exercida pelo corpo 2. E aqui é a força que atua no corpo 2, que é exercida pelo corpo 1. Ação e reação. Aí veja, eu vou usar essa nomenclatura aqui, pessoal.
F de J, tá? Onde F de J eu vou ler da seguinte forma. É a força que atua no corpo I, que é exercida pelo corpo J. Ou seja, se eu tenho F de 1, 2, é a força que atua no corpo 1, tá? Que é exercida pelo corpo 2. E F de 2, 1 é a força que atua no corpo 2, que é exercida pelo corpo 1. É bom a gente usar essa nomenclatura, porque é importante a gente saber identificar corretamente, pessoal, forças do par, ação e reação. Se você não conseguir identificar corretamente, você vai criar uma nova incógnita. Então, se você criar uma nova incógnita, você vai ficar com mais incógnita do que o número de equações que você vai ter para resolver um sistema. Aí você não resolve. Tá? Então, é super importante saber identificar quem são as forças do par, ação e reação. Veja, você sempre vai aplicar essa terceira lei de Newton quando você estiver analisando dois ou mais corpos. Tá? Se você tem apenas um corpo, você não vai aplicar não essa terceira lei de Newton. Agora, se você tem dois ou mais, aí sim, você vai ter que aplicar corretamente, saber aplicar corretamente. Agora, se eu apenas um, então, tá aqui, pessoal, a nomenclatura, tá, que eu coloquei, corpo 1, corpo 2, e, então, vendo aqui a definição, eu chamo aqui, desenho uma reta, que essa reta aqui é pontilhada, aqui seria a linha de ação, tá, da força. Essa reta aqui indica a direção. Então, veja, essas forças aqui estão na mesma direção, não é isso? Mesmo tamanho, esse tamanho aqui deve ser o mesmo que esse. E sentidos opostos, uma ponta para a esquerda e a outra ponta para a direita, tá? Se fosse outro caso, imagine só que essa força aqui é F de 1, 2. Veja que aqui eu coloquei, ó, a força empurrando. Vamos supor que fosse a força puxando, tá? Essa força aqui, F de 1, 2, é a força que atua no corpo 1, que é exercida pelo corpo 2. Então aqui o corpo 1 está recebendo o puxão. Assim mesmo, então, ó, o corpo 2 vai receber o mesmo puxão do corpo 1. Tá? Então aqui seria F de 2, a força que atua no corpo 2, que é exercida pelo corpo 1. Então, veja, em todos os casos, pessoal, aqui são forças externas que atuam no objeto. Você só pode colocar a força que atua no objeto se essa força for externa. Tá? Então aqui, ó, essa daqui é a força que o corpo 2 está exercendo no corpo 1. E essa daqui é a força que o corpo 1 está exercendo no corpo 2. Tá? Sempre força externa. Então aqui é a força exercida pelo corpo 1 e aqui a força exercida pelo corpo 2. Então, está aí novamente, só se fosse o contrário, aqui eu coloquei, por exemplo, aqui eu coloquei um empurrão, e embaixo eu coloquei um puxão. Tá? Então aqui em cima, empurrão, todo mundo está empurrando todo mundo, corpo 1 está empurrando o corpo 2, assim como o corpo 2 está empurrando o corpo 1. E se fosse puxão, a outra também ia receber um puxão. Tá? Então, força novamente do par, ação e reação. Então, de novo, pessoal, só consigo identificar forças do par, ação e reação se eu estiver analisando dois ou mais corpos, porque a outra vai estar no outro corpo. Tá? Então, mais um exemplo para a gente encerrar. Então, imagine só que eu tenho aqui a força-peso, que é devido à interação, que é a atração gravitacional do planeta Terra com o bloco. Então, o peso, até sobre o nosso corpo, o peso que a gente sente é devido à atração gravitacional do planeta Terra com o nosso corpo. Então, essa força é sempre atuando na vertical e o sentido é de cima para baixo. Tá? Então, todo corpo que possui massa vai existir uma força-peso atuando sobre esse corpo. Então, imagine só que eu tenho aqui um bloco de massa M. Esse bloco aqui, próximo à superfície da Terra, ele vai sentir essa força puxando ele para baixo. E essa força é a força-peso. Tá? Então, para você identificar, pessoal, veja que aqui ó, eu coloquei, por exemplo, o bloco M interagindo com a Terra. Tá? Aqui é o planeta Terra. E a pergunta é, onde é que está a força do par, ação e reação da força-peso que atua nesse bloco aqui? Então, veja, quem que provoca essa força aqui? Quem provoca essa força aqui ó, é o planeta Terra. Ela que atua puxando o bloco Mzinho. Tá? Então, para você identificar onde é que está essa força aqui, seria você calcular o diagrama de corpo livre da Terra. É você pegar todo o planeta Terra, isolar ele
e coloca sobre ele a força, tá? Então aqui é a força que a Terra puxa o bloco, mas o bloco também puxa a Terra para cima com a força que é essa daqui, ó, que é exatamente igual a essa, mesma direção, que é essa direção aqui vertical, o mesmo tamanho, tá? Esse tamanho aqui é o mesmo, e sentidos opostos, uma ponta para baixo e outra ponta para cima. Então essas duas forças correspondem às forças do par, a ação e reação. Uma atua no corpo Mzinho, e a outra atua em todo o planeta Terra. Então você só consegue identificar onde é que está o outro par do outro par, tá? Ou então o par das forças ação e reação, se você isolar dois corpos, pelo menos, né? Isolar dois. Tá aqui um exemplo, e agora sim, esse daqui é o último slide, resumo das leis de Newton. Então, falei aqui da primeira, da segunda, da terceira. A gente usa muito a terceira lei de Newton, quando você tem um bloco interagindo com outro, ou com dois ou três blocos interagindo, e assim por diante, tá? Se é apenas um, talvez você nem use a terceira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton diz isso, né? Se um corpo se encontra em equilíbrio estático, que é parado, ou dinâmico, que é se movendo em linha reta com velocidade constante, é porque a força resultante é igual a zero. Tá? Então, força resultante é o somatório de todas as forças externas que atuam no corpo, que é isso daqui, né? Força resultante é somar todo mundo. Então, essa soma aqui eu desmembro no eixo x e depois no eixo y. Tá? Então, no eixo x é isso, e no eixo y é as componentes da força no eixo y. Isso aqui é a força resultante. Então, se o corpo está em equilíbrio estático ou dinâmico, é porque essa soma aqui, ó, toda essa soma aqui, ela é igual a zero. Senão, se essa soma for diferente de zero, então a gente vai usar a segunda lei de Newton. Então, se a soma é diferente de zero, é porque essa soma aqui vale massa vezes aceleração. Então, o corpo se encontra acelerado, cuja aceleração vale força resultante módulo pela massa do corpo. Essa é a segunda lei de Newton. E por último, é a terceira lei, que é chamada de princípio de ação e reação. Ela vem nos dizer que força sempre aparece aos pares. Se uma é a ação, a outra é a reação. Então não importa, pessoal, quem é a ação e quem é a reação, tá? Pode rotular. Uma de ação, então a outra é a reação. Ou vice-versa, você pode rotular a primeira de reação e a outra de ação, tá? Não importa quem é quem. Então ambas são iguais em módulo, direção e de sentidos opostos. Se uma aponta, por exemplo, para a direita, a outra vai apontar para a esquerda. E lembrar, nunca esquecer, que as forças do par, ação e reação, atuam sempre em corpos diferentes, tá? Então, tá aqui, ó. Para a gente aplicar corretamente as leis de Newton, é necessário conhecer as forças externas, que atuam sobre um corpo em análise. Então, essas forças externas, elas são reveladas pelo diagrama de corpo livre, que é no próximo vídeo, rotulado de diagrama de corpo livre, força-peso e força aplicada, tá? E eu defino, na verdade, 6 tipos de forças externas que podem aparecer, né? 6 tipos, que é a força-peso, força aplicada, reação normal, força de tração, a força elástica e a força de atrito. Então, com isso a gente varre todas as possibilidades nesse curso, tá? Então, nesse curso, por exemplo, a gente não vai ver força elétrica, que é devido à partícula carregada, nem força magnética. Então, pessoal, é só isso, tá? Então, até o próximo vídeo. Até mais.